Pedro. João, chegou a hora. Devemos começar. Se o Espírito nos é dado, não podemos mais calar. Que toda a casa de Israel saiba que Deus o constituiu Senhor e Messias. O seu nome é Jesus. Falso profeta! Falso profeta! Jesus morreu! Falso profeta. Foi crucificado, mas agora está vivo no nosso meio. Crucificado pelos romanos! Sabemos que vocês agiram na ignorância. Como ousa? Ignorantes são vocês! Mas agora devem se arrepender e voltar para Deus, para que Ele possa perdoar os seus pecados. Por que não salva a si mesmo? Voltem para Nazaré! Voltem para casa! Falsos profetas! Mentirosos! Vão embora! Jesus é o Messias! Então por que é que ele morreu? Jesus não morreu! Eu ouvi pregado na cruz e realmente não me parecia vivo! Jesus saiu do túmulo. E eu afirmo, Ele está vivo. Nós o vimos vivo! Vocês estão embriagados logo cedo! Deus o ressuscitou, libertando dos laços da morte. Ninguém pode vencer a morte! O que devemos fazer para receber o Espírito de Deus? Que ingênuo. Quieto, eu quero ouvir. Arrependam-se e recebam o batismo, para que os seus pecados possam ser perdoados. Barnabé. Deus tirou minhas pernas. O que mais quer de mim? Olhe para mim. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome do Messias Jesus de Nazaré. Você quer? Levante-se e caminhe. O que está acontecendo? Olhe! Estão dando em pé! Isso é um milagre! Só pode ser milagre! É um milagre! Estão dando! Israelitas, por que se admiram? Vocês acham que o curamos com o nosso poder? Jesus lhe concedeu esta graça, na presença de vocês. Blasfêmia! Jesus de Nazaré morreu, falso profeta. Este não é um milagre. Está caminhando. Este homem fingiu que era paralítico todos esses anos só para poder pedir esmolas. Amanhã estará de novo na entrada da cidade mendigando. Isto é histeria. Esta é a vontade de Deus. Você ainda ousa blasfemar? Você está no templo sagrado, na casa de Deus. Fique atento ao que fala. A fé deste homem, no nome de Jesus, o curou da doença. Prendam-no! Você conhece bem este homem. Você mesmo está vendo que Jesus deu força às suas pernas. Ajude-me! Arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados possam ser perdoados. Não salvei você para vê-lo morrer na prisão. Cale-se! O Messias! O Messias! Arrependam-se para estar prontos quando chegar a hora da restauração universal. Peçam perdão a Deus. Blasfêmia! Eu sou o sumo sacerdote do templo. Como se chamam? Simão, chamado Pedro. João, filho de Zebedeu de Cafarnaum. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isto? Este homem foi curado em nome de Jesus de Nazaré, que Deus ressuscitou da morte. Se ressuscitou da morte, onde está agora? Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu? Nós vimos. Ah, vocês viram. Em nenhum outro há salvação. De fato, não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Sabe ler? Não. Escrever?
Qual a vossa profissão? Pescadores. Pescadores. Então vocês são dos pescadores da Galileia. Como podem pretender dizer a esta assembleia de sacerdotes instruídos o que Deus quer? Este homem caminha agora. Caminhava há 2 dias, há 2 anos, 20 anos atrás. Vocês o salvaram? Vocês o salvaram? Não. Jesus o salvou. Jesus! Jesus! Basta! Fiquem quietos! Silêncio! Leve-os para fora e esperem! Como pode? Não! É blasfêmia! Blasfêmia! Silêncio! Silêncio! Estes homens blasfemaram contra Deus na presença de muitas testemunhas. E as mesmas testemunhas viram curar um paralítico. Um homem que todos vimos mendigar nas portas dos templos por décadas. Não se pode negar. Não podemos permitir que divulgue o mito Jesus de Nazaré. Aquele homem morreu. Mas o mito está vivo. Sim. Um mito é como fogo. Se é sufocado, morre. Se espalha, continuará a queimar. Tragam os 2 aqui. Vocês não vão mais falar de Jesus de Nazaré. Não ensinarão mais em seu nome e nunca mais farão curas em seu nome. Se ainda ousarem falar em público sobre este homem morto, serão processados por blasfêmia e traição. Falo como sumo sacerdote deste templo de Deus. Julguem vocês mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vocês do que a Ele. No entanto, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós ensinaremos e curaremos em nome do Messias, Jesus de Nazaré. Então estejam certos de que serão punidos duramente. Se for a vontade de Deus. Levem estes homens! Eu sou Estevão. Ele é João, um dos mais chegados amigos de Jesus. João, eles são Barnabé e sua esposa Agar. São fiéis. Bem-vindos. Venham, por favor. Maria. Sim? Quero te apresentar 2 fiéis, Barnabé e sua esposa Agar. Ela é Maria, mãe de Jesus. Sou sua serva. Mãe de Jesus? Sou uma pessoa como as outras. Não se ajoelhe. Foi escolhida por Deus. Somos escolhidos por Deus para realizar uma tarefa. Mas somos nós que devemos descobrir o que Ele nos pede. Venham, comam conosco. E falaremos tudo sobre Jesus. Jesus nos disse: tomem, comam, este é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Barnabé, você acredita no Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso Messias e nosso Salvador? Com todo o coração e com toda a alma. Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A promessa de Deus é para vocês que creem. Agar, esposa de Barnabé, você crê em Jesus Messias, nosso Senhor e nosso Deus? Sim, creio. Eu creio com todo o meu coração. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho Simão, e do Espírito Santo. chamado Pedro, eu declaro preso por ordem do sumo sacerdote do templo. Ontem foram batizadas mais de 3.000 pessoas em poucas horas.
Temos nas mãos uma nova heresia. Heresia? Tem certeza? O chefe deles foi crucificado pelos romanos. Ah, agora são os romanos que decidem o que é heresia? Esta manhã os romanos apresentaram um pedido oficial. Temem uma revolta se estes ensinamentos continuarem. Portanto, cabe a vocês, fariseus, reprimir estas pessoas. Nós, fariseus? Por que nos culpa? Quem ensina que o Messias chegará? Os fariseus? E agora ensinam também que o Messias ressuscitou da morte. São ensinamentos de fariseus. Com esta fantasia sobre a outra vida, se vocês não reprimirem esta seita, Roma nos fará pagar por isso. O nosso ensinamento é claro. No final dos tempos, todos nós ressuscitaremos. Mas a Torá não ensina isso. A Torá é a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Fala segundo os ensinamentos dos saduceus. Mas para os fariseus, a Torá foi dada por Deus a todos os homens. Os nossos mestres, de Moisés em diante, nos ensinaram a interpretar estas palavras. Mas se vocês enganam as pessoas com a promessa da ressurreição, o resultado é este, um Messias ressuscitado. Irmãos, israelitas, estejam bem atentos no que farão estes homens. Se a crença deles é de origem humana, será destruída. Lembram-se de Teudas? Tinha centenas de seguidores. E, no entanto, reduziram-se a nada quando ele morreu. Lembram-se de Judas o Galileu? Muita gente o seguia. Mas quando ele morreu, todos foram dispersos. Porém, se os ensinamentos dele vêm de Deus... De Deus? Também se tornou um blasfemador? Mas se os seus ensinamentos vêm de Deus, jamais alguém conseguirá vencê-los. Porque vocês estarão combatendo contra o próprio Deus. Aconselho prudência. Tragam os prisioneiros. Os prisioneiros? Sim. Os prisioneiros fugiram. Estão pregando no templo, neste exato momento. O nosso mestre Jesus disse: estejam certos disto, todo aquele que não recebe o reino de Como Deus vocês será... conseguiram fugir da prisão? O anjo de Deus veio nos abrir as portas. Mentiroso! Subornaram os guardas e agora serão punidos. Jesus quer que a sua palavra chegue a Israel, por isso nos libertou. Nós havíamos ordenado expressamente que vocês não ensinassem em nome deste homem. Nós devemos obedecer a Deus. Vamos açoitá-los. 40 vezes menos uma. Alegre-se, João, porque somos dignos de sofrer em nome de Jesus. Em nome de Jesus! Os mártires são uns loucos. Mãe, o que está fazendo aqui? Eu vim escutá-los, Rubens. Você deve parar de persegui-los, filho. Mãe, volte para casa. Deixe que eu resolva os problemas de política e religião. Saulo, perdeu um belo espetáculo hoje. Soube que houve um açoitamento no templo? Sim, os seguidores de Jesus. Gamaliel disse que devem estar atentos. Bobagem. Além disso, quem quiser tornar-se um fariseu estará em condições de entender a idiotice. Rubens, comporte-se bem. Seja gentil com seus amigos. Ah, eu prometo, mãe. Você promete a ela e me ignora? Sara é minha abençoada mãe. Você, no entanto, é somente minha... Prometida em casamento. Sim, pode ser. Por que a trata assim? Às vezes não tem o mesmo orgulho.